Oi, meu povo amado, como é que vocês estão? Eu tô bem, tô aqui na minha terra natal, Salvador, Bahia, me nutrindo desse axé maravilhoso. E justamente por isso eu resolvi tratar aqui de um assunto que eu acho bastante delicado. Tem a ver com algumas poucas publicações que falam da constelação familiar de uma maneira negativa e completamente equivocada. Quando eu leio a descrição de uma constelação familiar em um desses poucos artigos, a sensação que eu tenho é que aquilo não é constelação familiar, é qualquer outra coisa menos esse método. Eu conheço e uso na minha vida a constelação familiar desde 1996. Conheci através de uma psicóloga incrível, a Cida Rabelo, que viajava pelo mundo para se encontrar com o Bert Hellinger e nos ensinou que a constelação familiar é algo muito sério, que precisa de muita dedicação, preparo, treinamento e que a gente não fizesse com qualquer pessoa. Então vocês imaginam um cirurgião. Ele não pode abrir uma pessoa depois de ter feito um curso de um fim de semana ou de um mês. A constelação familiar é muito profunda, assim como uma cirurgia. E por isso também esse método não substitui a psicologia, a medicina, a psiquiatria, o judiciário. Não substitui, porque ele é pontual, ele é cirúrgico, ele é uma ajuda. Por isso tantos profissionais dessas outras áreas utilizam a constelação familiar ou recomendam que seus clientes utilizem, procurem um constelador. Então eu quero ler para vocês o que saiu aqui na Marie Claire e mostrar para vocês esse passo a passo completamente equivocado, tá? Vou ler aqui para vocês. O processo judicial de Márcia, relatado no início desta reportagem, começou quando denunciou o ex-marido por abuso sexual do filho, então com 3 anos. Logo em seguida, na vara de família, foi processada por praticar alienação parental, quando um genitor age para afastar o outro do convívio com o filho. A psicóloga também foi acusada de sofrer de esquizofrenia paranoide, o que a teria feito fantasiar o episódio, levando ao arquivamento do inquérito contra o ex-marido. Bom, a gente já começa aqui com um relato de uma situação extremamente delicada. Quando eu olho, né, para esse caso, para essa mãe, para esse pai, para esse filho, nossa, meu coração assim já se enche de muita compaixão e cuidado para tratar de um assunto como esse. Ela já foi aqui diagnosticada com um sintoma muito sério de saúde emocional, onde ela precisa ser tratada com muito cuidado, com muito respeito, porque ela é uma pessoa que não está de posse do seu equilíbrio emocional. Eu já amplio minha visão também para enxergar toda uma ancestralidade, tudo que veio antes desse pai, dessa mãe e que agora vai culminar nesse filho. Então, assim, aqui não tem ainda a constelação familiar, tá, gente? É só a parte ali do judiciário conduzido por determinadas pessoas que, ao meu ver, precisam tratar desse assunto com muito cuidado, muita delicadeza e respeito, porque se trata de uma mãe que não está bem emocionalmente. Meu Deus, precisando de tratamento médico. E aí, aqui já tem um diagnóstico feito, que eu não sei qual foi o procedimento para levar esse diagnóstico, onde fica claro que essa mãe precisa ser tratada com muito cuidado, com muita delicadeza. Ela não está bem. E isso precisa ser visto aqui nesse processo. Tá, aí até aqui não tem constelação familiar. É só o tema do judiciário e uma avaliação médica que a gente não sabe como foi feita. Aí vem agora a parte da constelação familiar, que é completamente equivocada. Como é que começa? O primeiro passo errado já condena toda a constelação. Olha como começa. Márcia, então, foi intimada pela juíza do caso a participar de uma constelação familiar antes da audiência sobre o pedido da guarda do filho. Gente, você não pode intimar uma pessoa a participar de uma constelação familiar.
Não pode, porque a constelação familiar exige um equilíbrio emocional, uma maturidade e uma vontade por parte da pessoa que vai ser constelada. Eu vou contar para vocês. Às vezes uma pessoa que eu constelei me fala: eu vou convencer minha mãe, vou convencer meu pai, vou convencer meu marido, minha esposa, meu filho. Eu digo, pelo amor de Deus, não faça isso. Porque você não pode convencer uma pessoa a fazer uma constelação. E eu sempre peço para o cliente me procurar, né, que não seja através de outra pessoa, e quando ele me procura, a primeira coisa que eu pergunto é: você realmente quer constelar? Qual é o seu sintoma? Você está pronto para ver isso de uma outra maneira? Porque existe um processo de maturação de algo que é delicado na vida da pessoa. Esse processo vai passar pelo momento onde a pessoa precisa ocupar o lugar da vítima para fazer ouvir a sua própria voz. Ela vai passar por esse momento totalmente legítimo, vai para o momento da raiva, vai para o momento do cansaço, vai para a tentativa de transformar esse acontecimento, esse evento dentro dela, fora dela, vai para psicólogos, tem muita coisa nesse processo, muitas etapas, até ela chegar ao momento de dizer: agora eu quero constelar, eu tô pronta para ver isso de uma nova maneira. Então tem todo um processo de maturação para chegar numa constelação. Não é assim, é um chamado. A constelação vai falar ao coração e à alma dessa pessoa. Não pode ser algo imposto, não pode ser uma intimação, como aconteceu aqui no caso dessa moça, dessa mãe que está em sofrimento e desequilíbrio emocional. Ok, vamos seguir. Na dinâmica aqui, na sessão, relata que o constelador concluiu que um antepassado dela teria cometido um abuso sexual e por isso denunciava falsamente o ex-marido naquele momento. Bom, primeiro que um facilitadora, não deve estar tirando conclusões de uma constelação. Eu não fico fazendo leituras de uma constelação. Depois que a pessoa passou por um tempo, que já digeriu todo aquele processo profundo que foi revelado para ela pode me procurar e perguntar sobre alguma percepção que eu tive. Porque sim, eu como facilitadora vou ter as minhas percepções para poder facilitar a constelação, para poder ajudar em alguns movimentos. Mas é o campo que vai fazer o movimento e é a pessoa constelada que vai observar e deixar que aquele trabalho lhe toque no coração e na alma de uma maneira muito profunda. Para a pessoa que está sendo constelada, aquela constelação vai fazer todo sentido. Ela vai ver coisas que eu, inclusive, não consigo ver. Porque ela vai lembrar da infância, vai lembrar de coisas que ela ouviu do pai, da mãe, dos avós. Então, aquela constelação vai tocar num lugar muito profundo na pessoa que está sendo constelada. E é essa profundidade da dimensão inconsciente que vai virar a chave que liberta essa pessoa do sofrimento e da repetição de padrões ancestrais que ela herdou. Então, cada pessoa presente no trabalho de constelação vai ser tocado profundamente de acordo com a sua própria história. Então, não existe um detentor da verdade e um leitor, um tradutor do que o campo está trazendo. Porque o campo é multifacetado, é fenomenológico e ele vai trazer a verdade para cada pessoa. Ele vai transformar todos que estão presentes. É incrível, assim. Se você nunca participou de um trabalho como esse, eu aconselho, se permita, dê isso de presente para você mesmo. E quando eu falo alma, campo, gente, a psique, a tradução, a etimologia da palavra psique é alma. O campo, hoje estudado pela ciência de ponta, não é pseudociência. Campo é campo de informação, campo vibracional. Isso é ciência de ponta, não é pseudociência, tá? Vamos aqui ter um papo de gente grande, ok? Então, quando começou o estudo sobre campos, ressonância de campo, captação de campo, de informação, os cientistas da época chamaram esse campo de alma. Porém, os cientistas mais ortodoxos, mais tradicionais, não quiseram assumir essa nomenclatura alma, porque isso já ia levar para um lugar de religião. Só que não, alma é psique, é uma dimensão do nosso ser.
eles decidiram mudar essa nomenclatura alma para campo. É um campo de informação dentro de um sistema. E esse campo vibra, assim como a gente recebe informação através de ondas vibracionais de um celular para o outro. Aí vocês vão pesquisar sobre isso, porque vocês usam todos esses aparelhos, precisam saber sobre isso, né? Então a constelação familiar, ela trabalha nesse lugar da dimensão vibracional. Portanto, é o próprio constelado, constelada, que vai sentir profundamente o significado daquelas cenas que estão sendo apresentadas. E a pessoa que está sendo constelada vai assimilar o que ela é capaz de assimilar naquele momento. Porque tem coisas que essa pessoa ainda não é capaz de assimilar, que ela precisa viver mais o processo dela. Só que essa constelação já foi condenada desde o início. Essa pessoa não queria constelar e ela não tinha equilíbrio emocional para ser constelada. Isso fica claro. Então, já começou tudo errado, como eu disse para vocês. Essa constelação, se eu visse, eu ia levantar a mão e dizer para, sabe? Assim, não é para ser feito dessa maneira. Aí continua, na dinâmica também havia um representante para o filho, que segundo a psicóloga ficava isolado num canto da sala, dizendo não querer se aproximar de Márcia. Falei que eles eram um bando de malucos. Quem disse que esse cara é meu filho? De onde vocês tiraram isso? Questionou. Tá claro que ela tá em sofrimento, que essa mãe tá em sofrimento, que ela não podia ter sido colocada nesse lugar, né, sem nenhum cuidado e sem nenhuma aprovação da parte dela. Porque para quem não sabe, a constelação não é uma mágica que vai virar uma chave e transformar a vida da pessoa sem a pessoa fazer nada, ok, gente? Por isso é preciso que a pessoa queira a constelação, porque ela vai olhar para algo que ela nunca olhou, ela vai ver algo que ela nunca viu e ela vai ter que assumir as rédeas da vida dela diante dessa tomada de consciência. Ela vai mudar as atitudes dela, ela vai transformar a realidade dela de posse de uma consciência que vai ajudá-la muito. Vai trazer força, porque é como se você de repente visse o quadro todo e falasse, uau, agora eu entendi. Agora eu tenho força e conhecimento para dar um novo passo, para sair desse lugar que eu me encontro, para fazer diferente. Então a constelação te traz ferramentas para você fazer o movimento. Não é ela que faz o movimento por você. Então a pessoa tem que estar pronta mesmo. E essa mãe está em sofrimento. Tudo que ela precisa é de um tratamento psiquiátrico, psicológico, colo, amor, acolhimento, inclusão. Ela não precisa de uma exposição nesse grau. Vocês entendem? Então, assim, gente, ó, tem outros relatos aqui nesse mesmo artigo, mas se eu for continuar aqui, esse vídeo vai ficar com 20 minutos, nem sei se eu tenho esse tempo aqui no meu celular. Vou parar por aqui, tá? Então, assim, tudo que eu tenho visto de constelação descrita nesses artigos que falam mal da constelação, não é constelação familiar. Está sendo feita de uma maneira equivocada, errada e irresponsável. E a gente já está trabalhando para a regulamentação dessa atividade. É uma atividade muito séria. Então eu deixo aqui um alerta, não façam com qualquer pessoa. Uma pessoa que cobra barato, não faça. Você faz uma cirurgia com um médico que cobra 100 pila para fazer uma cirurgia? Não. A constelação familiar é tão séria quanto uma cirurgia emocional. É sobre isso. Então vá num constelador, numa consteladora, sérios, que tem uma formação comprovada, ou que tenha sido indicado por outra pessoa, sabe? Tem amor próprio. Então é isso, eu vou ficar por aqui. Qualquer dúvida, escrevam aqui nesse vídeo, façam perguntas. Isso é um trabalho muito sagrado para mim, que tem transformado a minha vida de dentro para fora, tem transformado todas as minhas relações e por isso eu tô aqui para trazer a verdade para vocês, tá bom?